Decisão do Supremo eleva atrasados de aposentadorias do INSS em R$ 150 mil. Ministros decidiram que a correção é pela inflação. Confira quanto dá para ganhar. Meu amigo, a decisão do STF, Supremo Tribunal Federal, que diminui a inflação e não a taxa de atualização da poupança com o indicador adequado para a correção de dívidas judiciais do governo, pode representar um aumento de 43,6% para atrasados devidos pelo INSS ao longo dessa década. Segundo o IEPREV, Instituto de Estudos Previdenciários, para chegar a essa diferença, o IEPREV simulou ambas as correções monetárias sobre aumentos de 500 a 2.500 em benefícios revisados, cujos atrasados acumulam, aí no caso, corresponde ao período entre março de 2009 no caso, esse mês. No exemplo, quem considerou o valor mais alto, atrasados subiram de 351 milhões e 6 mil para cerca de 505 milhões de reais. A diferença é de 153,3 milhões, ou seja, um acréscimo equivalente a 43,6%. Confira os cálculos para outros valores. Se você tinha R$500 de renda, a TR 70 mil dá um total de IPCA 106.906. A diferença é de R$30 mil. Então você tem aí as correções monetárias foram aplicadas sobre acréscimos das rendas dos beneficiários e também sobre os juros de mora. Essa diferença deixa claro que a correção que o governo pretendia aplicar não era capaz de repor o aumento do custo de vida, afirma o assessor jurídico do IEPREV, Wagner Souza. Foi uma decisão da STF muito boa para a população. No último dia 3 de outubro, o Supremo confirmou que processos judiciais contra órgão público devem, aí no caso, ter todos os valores atrasados corrigidos pelo IPCA, Índice de Preços ao Consumidor, entre 2009 e 2015. O INSS, no caso, estados pediam a aplicação da TR, taxa referencial, para essas dívidas no período anterior à emissão do documento precatório que pretendia, no caso, determinar o pagamento do débito. A conclusão do julgamento beneficia credores de precatórios de órgãos e autarquias federais, como é o caso do INSS, que ingressaram com ações antes de março de 2015, quando o Supremo determinou a aplicação do IPCA e que ainda não tiveram seus processos concluídos. O governo federal terá um gasto estimado de 40,8 bilhões ao utilizar a correção pela inflação. Valores já pagos não poderão ser recalculados. O aposentado ou pensionista que já teve seu processo contra o INSS concluído e eventualmente pago com uma correção monetária menos vantajosa do que a determinada do Supremo não tem chance de reabrir o caso para tentar aumentar o valor dos atrasados. Segundo o advogado Roberto de Carvalho Santos, presidente do IEPREV, Instituto de Estudos Previdenciários, a impossibilidade da revisão do cálculo em situações controversas, segundo Santos, já está consolidada no Supremo. No processo já transitado e julgado, acho pouco provável ter sucesso, diz o advogado. Não cabe a ação rescisória para reabrir o processo, quando se trata de decisões controvertidas, e nesse caso não havia clareza sobre o que deveria ser aplicado, se seria o IPCA ou, no caso, a TR. Beneficiários cujos processos julgados ainda estão em fase de execução, no entanto, possuem alguma possibilidade de receber o cálculo mais vantajoso sobre os seus atrasados, caso tenham sorte de terem seus processos, no caso, revisados por juízes favoráveis à substituição do índice. Existem alguns juízes que têm admitido isso na fase de cumprimento da sentença, afirma Santos. Ou seja, se o acordo determina a correção da taxa referencial, mas a ação ainda está em fase de execução, alguns juízes têm permitido a substituição da correção monetária pelo índice da inflação determinado pelo Supremo. Nesses casos, aí é o IPCA, comenta o especialista. O trabalhador pode se aposentar se a idade mínima ao completar o tempo de contribuição de 30 anos e as mulheres, no caso, as mulheres 30 e os homens 35. Então, meu amigo, se você aí tem um processo na justiça que está em fase final, que está naquela fase
de cálculos que vai sair para poder você receber o seu atrasado, seja do INSS, auxílio-doença, ou aí no caso aposentadoria por invalidez, ou revisão de benefícios, pensão por morte, ou qualquer situação que seja relacionada ao INSS e outros, essa decisão aí do Supremo vai aumentar o valor do seu atrasado, não só da aposentadoria, mas de todo o seu atrasado, seja ele na esfera judicial ou na esfera administrativa. Então, fica ligado que essa situação aí já foi definida pelo STF e agora não caberá mais recurso junto aos órgãos pagadores. Então, se você tiver algum cálculo aí de processo hoje contra o INSS, o que você deve fazer? Primeiro, você procura o seu advogado, defensor público, quem está cuidando da sua ação. Dá uma reviravolta aí no caso, essa foi uma reviravolta dada pelo STF, dá uma revisão no seu processo aí, ok? Vê direitinho os cálculos, pede para poder recalcular, porque o que vale a partir de agora, 11 de outubro de 2019, é aí o índice da inflação, o IPCA e a taxa referencial. Tem dúvida? Deixa um comentário no vídeo. Gostou da matéria? Compartilha e se inscreve no canal. Essa decisão não é só válida para as aposentadorias, é válido para quem tem o BPC para receber atrasado na justiça, para quem tem auxílio-doença na justiça para receber atrasado, auxílio-acidente, pensão por morte, salário, maternidade, entre outros. Então tá aí, decisão do Supremo vai elevar o valor dos atrasados dos beneficiários do INSS em até 150 mil ou mais. Gostou da matéria? Compartilha. Se tem aí para alguma dúvida, comente e se inscreva no canal de notícias. Vem junto!